Fala galera, começando mais um episódio muito além do jiu-jitsu, do nosso podcast. Eu sou Fábio Braga, faixa preta de jiu-jitsu. Hoje a gente está aqui com André Moreiras, advogado. Muito obrigado aí pela sua participação, tá, André? Aí, mestrão. É, top. Aluno brabo de jiu-jitsu. E antes dele começar a falar, né, eu vou falar aqui sobre os nossos patrocinadores, que é o Chef Silvestre, restaurante de carnes grelhadas lá de Portimão, sempre dando aquela força. E Iron Meca aí, do nosso amigo Sérgio, nossa amiga Nilza. E o grande Ricardo também. Um abraço para vocês. A gente está sempre junto aí no comércio, um apoiando o outro, tá? Para você que está assistindo aí de países de língua portuguesa, hoje tem um recado para você no final aí, um esclarecimento da nova lei de imigração. A gente está aqui com um cara, com o advogado, e ele vai falar tudo pra gente. Isso como mesmo. Tá a nova lei agora para 2024. Não assista até o final, hein, que essa pergunta é lá no finalzinho para você ficar ligado aí. Vamos voltar aqui com a nossa entrevista com esse cara hoje, que é brabo demais, né? André Moreiras. Cara, como é que começou aí essa coisa de querer ser advogado, entrar em faculdade, o processo, quanto tempo levou? Eu quero saber bastante coisa aí da sua vida aí. Fala comigo. Então, eu já tenho advogados na família. A minha mãe é advogada, a minha mãe já era advogada, ou seja, eu já, quando estava na minha parte da minha adolescência de fazer o ensino secundário, eu já participava para a minha mãe. Houve uma grande reforma na altura. A minha mãe era muito ainda do tempo da máquina de escrever. Eita! Então, minha mãe também, minha mãe pegou essa datilografia. Aqui também é datilografia? Datilografia. Boa. Então foi a parte de reformular a questão da máquina de escrever para passar a ser um computador. Sim. E minha mãe não percebia nada. Eita. Então eu já começava a interagir com ela e a ajudá-la, não só a fazer os requerimentos e tudo no computador, como também a poder ajudar naquela parte da tecnologia toda. Ela acabou depois por tirar um cursinho e fazer uma mudança que é difícil para quem já está acostumado há muitos anos, fazer uma transição assim de repente da máquina de escrever para o computador. Como é que isto funciona? É muito diferente. Funciona? Então eu já participava, já fazia procurações, já fazia peças processuais antes de ir para a universidade já. Então já começou por aí. Então eu já estava com a minha mãe. Boa. E acabei por ir para o curso de Direito. Eu não estava para ir para o curso de Direito, mas acabei por ir para o curso de Direito. Mas tu queria fazer uma outra coisa ou não? Eu estava na área de Economia, não sei porquê. Economia? Caramba. Aquelas coisas de adolescente. Inclusive, eu falo isso para muita gente. Eu não sei se eu já falei isso aqui no algum episódio do podcast. Eu acho que a gente tem que decidir a nossa profissão, que vai levar a vida toda muito novo. Eu acho que é muito difícil, né? Eu, como sou do signo de Gêmeos, eu sou extremamente indeciso, então fico até a última da hora para decidir fazer uma decisão, e acabou por ir. Eu disse assim, não, eu gosto daquela área, que é uma área de humanidades. Eu nem precisava da matemática nem nada, e eu acabei por concluir tudo o que era o 12º fazendo a matemática também. Mas eu fiz matemática também. Mas se fosse para a área, se fosse escolhido antes, com o tempo, eu não iria necessitar de fazer a matemática. Que eu tinha dificuldades na matemática, mas superei todas. E depois optei aí, no 12º ano, acabei logo por optar. Disse, não, eu vou para a área, quero ir para o Direito, quero tirar o curso de Direito e vou fazer as disciplinas específicas, que era Filosofia e História, para entrar no curso de Direito. Esse tempo durou quanto tempo mais ou menos? Você entrou, aí fez uma, depois trocou para outra, demorou quanto tempo mais ou menos? Sabe de cabeça ou não? De entrar como? Você entrou na faculdade e demorou tipo 4, 5 anos mais ou menos? Privada, e o curso era de 5 anos, eu fiz o meu curso em 5 anos. Apesar de eu como na altura, eu já participava da turma académica, eu tocava na minha universidade. Tocava o quê? Violão? Violão. Só tem músico aqui, esse podcast só vem músico. Participava na turma da minha universidade, que era a turma Caminiana in Vino Veritas, do qual eu já sou membro há muitos anos. E, obviamente, tudo o que a gente fazia na universidade, conjuntamente com os meus colegas de curso, fazíamos tudo menos estar atento às aulas e estudar. Normal, como todo jovem, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos tocar, vamos. Claro, né? Mas eu estava muito bem avisado pelos meus pais. Se tu chumbares, vai acontecer isto, aquilo e aquilo. Então, cada vez que era a época dos exames,
eu concentrava-me nos estudos e sempre passei a tudo. Para focar. Nunca deixei nada para trás e fiz o meu curso em 5 anos, que era o previsto. Uhum. E pronto. Eu ia, eventualmente, ia até a todas, porque nós tinha a possibilidade de passar no exame escrito e depois no exame oral, tinha o professor e tinha ali a fazer uma avaliação, não é? Presencialmente. Sim. Que é para certificar realmente se merece passar e qual é a nota que ia dar. Eu ia a todas, eu não conseguia passar logo de primeira, eu ia a todas, mas eu passava. Boa. Sempre ultrapassei os obstáculos. E as festinhas da faculdade? Ia a todas. E todas? Todas. Gostava de beber, não? Todas, sempre. Só saía de lá carregado? Sempre. Não nesse ponto. Não chegava nesse ponto, até porque eu ia com muita frequência mesmo. Era frequência diária. Sério mesmo? Todos os dias saía. Que isso? Você era o líder da festinha, então? Eu estava com a turma, né? A turma estava enturmada ali, já tinha um grupo de amigos que isso é normal na universidade. Vamos sair, vamos para ali, vamos tomar café, vamos tomar uma cerveja e tal. Então, animado. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu quero perguntar desse cabelo aí. Você corta de cabelo diferente? Eu te conheço, com uma franja, agora teu cabelo tá diferente. Cabelo grande, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Isto fala isto comigo. é o que se chama, que toda a promessa, né, tem... isso foi uma promessa? Né? Uma promessa. Que promessa foi essa? Já tô curioso. Então, eu, com a minha namorada, né, ela nunca gostou do meu cabelo grande. Ela estava sempre a embirrar com o meu cabelo, que estava muito comprido. Está muito comprido, eu não gosto nada de ver assim, não gosto nada de ver esse cabelo comprido. E logo eu, que até tinha o cabelo comprido e que até queria deixar crescer para fazer um samurai. Pô, se eu soubesse, tinha feito o coque samurai só para ficar igual. Queria ficar, não sei o quê, queria aquela coisa do tipo, pronto, está bem, que a pessoa já tem acima dos 40 anos, não é? Mas tem as suas pancadas de cota. Então também, claro, queria fazer, não sei, mas ela tirou as ideias. Então eu disse assim, pronto, para não ficar a criar um conflito, eu disse, então olha, como eu estou no jiu-jitsu, né, ainda era faixa branca, estava para passar para a faixa azul, mas ainda estava há algum tempinho. Eu disse, quando eu mudar para a faixa azul, eu corto. Promessa. Até que chegou o dia. E ela esperou até a faixa azul. Não disse nada. Mas quando eu mudei para a faixa azul, já estava em cima. E eu assim, quando eu chegar à faixa azul, eu corto. Então, quando chegou o dia... Ela confiou também. Confiou. E eu, palavra, para mim, a palavra é lei. Então, eu cheguei lá e fui cortar o meu cabelo. O cabelo tava bonito, cara. Tava bonito, né? Mas eu gostava dele mais comprido, mas pronto, eu comprometi. Fazer o coque samurai tinha que ser um pouquinho maior ainda, né? Mas, pois eu comprometi. Não, a palavra para mim tem que ter muita força. O homem, a palavra no homem é aquilo que o define. Se nós dizemos uma coisa e fazemos outra, nós não vamos ser vistos com respeito. Boa. Nós temos que ter palavra naquilo que nós falamos. O meu professor que me deu a faixa preta, o Jerry, um abraço, Jerry. Ele falava muito, né? Ele falou, um samurai, quando diz que fará algo, já está feito. Você já tem que considerar que já está feito. É a mesma coisa que a gente tem que fazer, né? Se eu prometo uma coisa, é como se já tivesse feito. Toda vez que o samurai falava, eu vou fazer isso, a pessoa já podia considerar, já está feito, porque ele prometeu. Então... é mais ou menos assim. Palavra é palavra. Boa. Não tem que ter palavra naquilo que falamos. Boa. Voltando aqui para as perguntas, né? Já matei a curiosidade do cabelo. Agora, cara, você começou a faculdade e tal. E como é que teve esse impulso aí de você? Você age em várias áreas, eu sei, né? Na advocacia. Fui para a faculdade. Isso, e você agora... como é que ficou essa linha? Vou também trabalhar um pouco na área criminal também, né? Que tu trabalha bastante. Como é que foi isso? Eu... fui para a faculdade, depois comecei a Ordem dos Advogados, que é o nosso estágio. O meu estágio durou cerca de 2 anos e meio, depois dos 5 anos. E eu, na altura, quando passámos para a parte prática do estágio, hoje em dia já não é assim, mas antigamente, quando passávamos para a segunda fase do estágio, já podíamos começar a fazer as primeiras intervenções. E das primeiras coisas que eu fiz foi ir para o tribunal e começar a fazer a parte da área criminal. Íamos para o tribunal singular. A diferença entre tribunal singular e coletivo é que o tribunal singular tem só um juiz e o tribunal coletivo tem 3 juízes.
ou mais. Não é? Então, mas quando é já de instâncias da segunda instância, por exemplo, da relação ou do Supremo, já são mais juízes, não são só 3, são mais juízes. Então, no Tribunal Singular nós já podíamos fazer prática ali. Eu comecei a defender as minhas primeiras pessoas, aquelas, por exemplo, condução sob o efeito de álcool, condução sem carta, aqueles crimes assim que não são tão pesados. Eu já comecei a fazer as minhas primeiras intervenções e comecei a gostar de fazer essas intervenções. Eu gostava. Boa, cara. E como é que é os desafios aí da vida de advogado, cara? Eu sei que deve ter vários, assim como eu sou professor de jiu-jitsu, tenho vários desafios, acredito que... Quais são os mais comuns aí na sua área? Pronto, a primeira questão é que nós não temos um ordenado. Entendi. Eu trabalho por conta própria, não tenho ordenado. Tá igual eu também, né? Pois. não tem, Você não tem também rede. É professor de jiu-jitsu? É um trapézio sem rede. É um trapézio sem rede. E então temos que gerir muito bem toda essa questão. Temos que ter cuidado com os nossos clientes para termos sempre trabalhos para fazer, coisinhas pequeninas para fazer, coisinhas maiores para fazer. E claro, quando vem os meses de férias e de Natal, são sempre meses muito críticos porque os clientes fazem tudo, menos pagar ao advogado. Então tem que se ter muita gestão, tem que se ter muita disciplina naquilo que se faz nos gastos, etc e tal, que é para não prejudicar a nossa questão de podermos pagar as nossas contas e fazer a vida normal, não é? Essa para mim é uma das principais questões, é que não existe um ordenado. Mas, e por outro lado, as outras dificuldades são mais a nível da burocracia que existe no nosso país e que realmente temos às vezes situações de conflito que nós não pretendemos, tanto com os juízes como entidades administrativas. Então, são situações que realmente são um bocadinho mais aborrecidas, mas tudo é superável, tudo se supera. Boa, cara. E assim, eu sou um leigo, né, nessa área, e como é que é defender uma pessoa num tribunal, cara? É assim, a gente vê em filme, né? Vê ali o capa preta, o advogado lá, pega o papel e tal. É isso mesmo. É assim, exatamente assim? Exatamente. Eu não trouxe uma foto, mas podia ter mandado. É verdade, podia trazer a foto. Tipo, botava aqui. Uma foto. Aí você defende a pessoa lá e você acha o quê? A justiça, ela é legal... A capa preta chama-se toga. Qual? Toga. Legal. A capa preta que está estás a falar chama-se toga. Quase tuga. Toga. Que é o traje profissional do advogado. Então, nós sempre que está em juízo... Sempre tem que usar toga. Sempre. É uso obrigatório. Que legal. Sempre. Então, pode usar até camiseta e calção, põe a toga por cima, está perfeito. Entendi. Não tem problema. Filme, o que a gente vê no filme é aquilo dali, né? Um pouquinho exagerado. Difere um bocadinho dos países, porque nos países anglo-saxónicos, como a Inglaterra, eles põem uma peruca também, e nós não usamos a peruca. Por exemplo, eles usam a toga, mas usam também parece uma peruca assim na cabeça. Sim. E nós não usamos, nós só usamos mesmo a toga. E na América eles, por norma, não usam nada, né? Pelo que eu vi nos tribunais deles, usam só o terno, né? O fato e gravata. Só. Mas, então, aqui em Portugal usa a toga. Tem que ser, sempre por cima. Pode usar o terno por baixo se quiser, mas a toga está sempre por cima, sempre. Entendi. E os juízes usam a beca. A beca é o traje profissional, também é um traje preto, mas também é diferente do nosso. É diferente dos advogados. Boa. E a justiça, você acha que funciona bem? Como é que está funcionando a lei assim, em relação a isso? Você está lá, defende, você acha que foi justo ou não? Eu não cheguei a responder a outra pergunta, tipo, como é que é defender uma pessoa? Sim, é verdade. Pronto. Eu tenho 20 anos de advogado, contando do meu período de começar o estágio. Tenho 20 anos, comecei em 2004, estamos em 2024 e tenho 20 anos. Eu aprendi que tudo é feito com estratégia. É como no jiu-jitsu. Quando nós vamos fazer um combate de jiu-jitsu, nós temos que ter uma preparação e temos que ter uma nossa estratégia. Tanto por cima como por baixo, para a nossa guarda também ter uma estratégia com vista a nós ganharmos pontos e nós conseguimos ganhar o combate. Melhor explicação não há, Pronto. né? Então, todo jiu-jiteiro entendeu. Então é a mesma forma. Eu analiso, em primeiro lugar, o que é que foi efetuado, quais foram os crimes que estão em causa. Eu faço muito a parte de tráfico de drogas, eu faço, às vezes, o último que nós vamos falar foi por homicídio na forma tentada,
Então, isso são situações muito delicadas e nós temos que analisar com bastante clareza e avisar o cliente sempre quais são as consequências e fazemos um passo a passo. Eu disse, olha, isto vai acontecer. Eu normalmente, quem me conhece e quem for ver sabe que é a minha forma de trabalhar. Eu disse, vai acontecer isto, mais aquilo, e tu vais fazer isto e aquilo. Ou seja, eu digo ao cliente aquilo que é que ele tem que fazer. Eu dou sempre a orientação e eu digo qual é que é a nossa estratégia e qual é que vai ser o resultado que é expectável. Porque o nosso, obviamente, se formos pela parte do direito, da justiça, é a questão se a justiça funciona, a justiça funciona. Se a justiça é justa na perspectiva das pessoas, às vezes não é. Às vezes é, às vezes não é. Mas é pelo fato de depender de provas, é isso? Sim, às vezes falta de prova. Tem pessoas que são condenadas e essa condenação não é justa, mas também não há provas em contrário. Isso aconteceu também recentemente uma cliente minha, em que foi uma condenação que eu, no meu entender, até é bastante injusta, mas não tínhamos prova ninguém, não tinha ninguém, uma testemunha que pudesse dizer que não correspondia àquilo que era a suspeita que o tribunal tinha. Então, isso de certa forma vai conduzir a um resultado que nós consideramos como injusto, mas na realidade, em termos da justiça em si, num panorama geral, foi bem administrada a justiça e foi feita a justiça. Apenas não foi aquilo que nós desejaríamos, e eu tento sempre que os clientes tenham sempre o melhor resultado possível. É claro que há certas situações que a gente já sabe que vão ser condenados. Por exemplo, a pessoa é apanhada com álcool. A pessoa vai ser condenada, não tem como. A pessoa está lá as provas todas. Ali, nós vamos tentar a pena mais leve possível para ele. Está a ver? Ou então vamos tentar uma suspensão provisória do processo, por exemplo, que é para ver se não vai a julgamento e ter umas vias alternativas de tentar o melhor resultado para o cliente. Na verdade, você é sempre o advogado de defesa, ou você também às vezes é o de acusação? Não? Ou tem isso? Nós não temos advogado de acusação. Nós participamos conjuntamente numa estrutura acusatória quando o nosso cliente é assistente no processo, se constitui como assistente no processo. E aí nós podemos, por exemplo, a pessoa foi vítima de uma agressão. Aqui, e eu estou a defender a pessoa que é agredida, não é? Eu constituo aquela pessoa como assistente no processo e aquela pessoa, por exemplo, pode pedir um pedido de indemnização civil. Então eu vou agir em cooperação com o Ministério Público para ela ser condenada em primeiro lugar por aquela agressão e para que o meu pedido de indemnização civil por aquela agressão seja válido e vá para a frente. Então é, por exemplo, uma situação em que eu posso dizer que é muito raro eu estar nessa faceta. Normalmente eu estou sempre a defender e quanto pior a situação é mais a minha cara. Tu gosta mesmo do problema. Eu gosto daqueles que dão o mesmo problema. Mesmo. Muito bom. Eu lembro que uma vez tu falou que tu for no aeroporto, pode deixar que eu saia entrando, qualquer lugar. Eu chego chegando. Já conhecido mesmo aí Já sou conhecido no aeroporto. Já chega lá e, eu sou o André aí. Não, pode passar. Pô. Então... Já tive problemas no aeroporto, na minha entrada aqui. Na sua entrada? Sim, eu vinha do Brasil e fui barrado no aeroporto, foram inspecionar a minha mala e começaram-me a tratar com desdém e de uma forma que não era uma forma que fosse humana, como se eu fosse uma pessoa qualquer, a pensar que eu era um cidadão de outra origem, neste caso que eu seria brasileiro. Não é? Como eu não tinha falado até então, a pessoa começou a tentar subjugar, não é? Que isso acontece muito aqui em Portugal, tentar subjugar só porque se achava que tinha muita autoridade, só que ele esqueceu-se que eu conhecia as regras do jogo. Então eu inverti-lhe rapidamente as regras do jogo e quando eu disse quem eu era, o homem ficou branco como a cal da parede. Imagina! Acabou por ser uma situação em que eu perdi um pouco. Já estava cansado, uma viagem de 10 horas, estava muito cansado, estava irritado. E eu até estava tranquilo, de boa, só que o problema foi que a forma como ele falou, para mim o tom das palavras, a maneira como falam comigo, é extremamente importante. Todo mundo é educado até que... E quando ele falou comigo daquela forma, eu
assim, nem sabia porque é que estavam a falar assim. Não é questão de inspecionar a mala, isso é protocolo do aeroporto e nós temos que respeitar, isso tudo bem. Mas a forma como se fala, não é? A questão de uma pessoa ser bem educada, a boa educação, é uma questão que as pessoas têm que ter, não tem que, é necessariamente, é o básico, independentemente da profissão, ser polícia, ser juiz, ser um oficial do aeroporto de segurança, a pessoa tem que ter educação. Exatamente. Cara, e uma pergunta também, você vai em cadeia? Vou à cadeia. Como é que é a cadeia aqui em Portugal? Depende da cadeia. Sei como é no Brasil, não sei aqui. Depende das cadeias. Tem umas que são melhorzinhas, outras que são piores. Tu vai em todas? Vou em todas. Vai em todas? Todas. Não importa. Não tem problema. Mas assim, qual é a experiência de ir lá numa cadeia assim? Bom, eu faço muito... Sentimento, não sei, experiência, como é que é? As pessoas são comigo, pelo menos, sempre muito bem educadas. Muito bem educadas. Quando uma questão pormenor que eu acho que é importante, quando eu estou a passar por baixo, que passa a linha tem uma primeira linha de segurança, onde nós passamos no teto de metais. Onde tem uma cadeia aqui? Eu nem sei onde é que fica mais ou menos. Tem várias. Quero saber. Tem na linha de Sintra, tem duas. Em Lisboa tem o estabelecimento prisional de Lisboa. Lisboa fica também mesmo, tem? Olha. Mesmo junto ao Parque Eduardo VII. Mesmo no centro de Lisboa, onde está o Marquês de Pombal, onde está todo o Marquês de Pombal, no cimo tem uma cadeia. Lá já tem? Sim. Pô, vou nem passar lá perto mais. Imigrante? Então, eles são extremamente bem educados. Os presos dizem sempre boa tarde. Boa tarde, está tudo bem. Sempre extremamente simpáticos. Claro, você é o cara que também defende eles, né? Vai eu lá para ver. Eu faço por norma... tenho os meus que são preventivos, são presos preventivos, são aqueles que estão a aguardar julgamento. No caso lá, tipo, você já tem vários clientes lá. Quando você vai, você já... São dois tipos de clientes. Tenho os preventivos, que são aqueles que aguardam julgamento, que ainda estão à espera foram presos preventivamente até fazer o julgamento. E tem aqueles que já têm as penas efetivas e que eu estou a acompanhar o processo de liberdade condicional. Ou seja, estou a tratar da liberdade condicional deles. Já têm algum tempo de prisão e eu estou a ajudá-los tanto a fazerem aquelas saídas precárias, que é por apenas uns dias, como a liberdade condicional, como também já tirei uma pessoa recentemente e que foi um processo que demorou algum tempo, mas fiquei muito orgulhoso até do meu trabalho e também dele, que é uma excelente pessoa e que estava preso há algum tempo. Quando eu digo algum tempo, são 13 anos que ele estava preso. E que eu consegui ajudá-lo a ter a liberdade condicional e neste momento está cá fora a fazer vida normal. Cara, que legal. Muito bom. Aí a gente vê que a nossa profissão, às vezes, muita gente não vê o valor da profissão, às vezes, do outro, né? Eu sou um professor de jiu-jitsu. É um advogado. Sabe? Mas ninguém vê a fundo. Todo mundo ali, no final, a gratificação é realmente quando a gente tem isso, né? Quando a gente ajuda o próximo. E a gente vê que a nossa formação, a nossa dedicação... Quando a gente ajuda e vê a felicidade do outro, a gente se sente realizado. Às vezes, independente se tem dinheiro, se não tem, a parte mais importante é a felicitação lá dentro do coração, né? Que a gente fica realmente satisfeito ali. Pô, e a gratidão eterna, né? E depois eles sabem que eu faço jiu-jitsu. E juro. Aí tem medo de você. Não, eles acham o máximo. É verdade. Acham o máximo. E eu ia te perguntar outra coisa, porque achou o máximo. Tu falou uma coisa aí que você vê uma saidinha pra eles e tal, né? Às vezes consegue. Lá no Brasil tem uma coisa chamada, a galera vai ver. Até a Adriana Rio, lá, nossa diretora aí, nossa design, ela viu lá, ela tava lá no Brasil comigo e ela viu uma reportagem, o saidão de Natal. Uns falam saidinha de Natal, saidão de Natal. É onde eles deixam os presos, né? Ir em casa, passar uns dias e voltar. Mano, ninguém volta. Aqui tem isso também ou não? A volta é voluntária. A volta é voluntária. A volta é voluntária. É isso aí. E lá ninguém volta. Tem que ter atenção a um detalhe. Se por acaso ficar definido, tem que voltar no dia X e não cumprir, isso tem direito a ação disciplinar lá dentro da cadeia. Então isso não vai ajudar em nada para depois, se quiser sair para outra precária ou se quiser para uma liberdade condicional, tudo isso vai ser avaliado. Então não ajuda em nada não ir lá a horas. Sim, eu digo sempre a eles, por acaso os meus nisso aí são muito tranquilo em relação a isso. Sim, chegam sempre a horas
e não tem problema. E é com isso que nós vamos conquistando a confiança também Exatamente. dos juízes, não é? Porque depois tem um juiz, quando funciona a liberdade condicional, o juiz vai à cadeia. O processo é lá, não é no tribunal. Caramba, é na cadeia. Ele vai para lá para poder fazer esse julgamento. Temos uma audição. Caramba. Numa sala em que estou eu, está o preso, está o juiz e está um delegado do Ministério Público. E é como se fosse uma conversa informal como estamos aqui. Em que vai ser analisado tudo, todos os detalhes do comportamento dele, todo histórico, se teve castigos, às vezes eles fazem algumas coisas e são punidos. São punidos disciplinarmente, ficam uns dias de castigo e não sei o quê. Pronto, essas coisas. Vai ser analisado tudo para ver se eles têm depois direito a sair ou não. Então, é extremamente importante essas pequenas condutas e tudo que eu vou avisando logo. É muito importante para termos o resultado final, que é termos a liberdade condicional. Sim. Então não podem prejudicar assim, não faças isso, vais-me prejudicar depois no resultado que nós pretendemos, porque aquilo acaba por ser um objetivo comum. Se atrapalha. É um objetivo meu e da pessoa, também do cliente. Parece que lá no Brasil não estão muito preocupados com isso, não. Aí não volta mesmo. A gente viu lá quantos? 260, sei lá. 200 e tal presos, 200 e tal, não lhes apeteceu voltar. Isso aí, mais ou menos isso. Queria mais uns dias, pronto. Ou seja, esse daí não voltava nunca mais. Deve ter entrado pra dentro da favela e não ia sair nunca mais. Só o BOP mesmo pra tirar. Mas é assim. Cara, trabalhar com pessoas é complicado. É complicado e é preciso ter sempre muita consciência e muito também respeito pelas pessoas em si e muita cabeça. Muita cabeça. Agora a gente vai rodar um vídeo aqui que até você que cedeu pra gente, né? E você explicou que agora a gente pode falar porque já fechou, né? O julgamento. O julgamento já foi. Teve o julgamento e tal. E a gente vai passar um vídeo. Tem algumas cenas fortes, tá, pessoal? Já teve a circular pela internet esse vídeo. Já circulou? Pô, é menos mal, né? Menos mal. Então eu vou passar o vídeo. Aí tu pode falar um pouquinho. Vou dar um zoom aqui, ó. Isto tem a ver com a delinquência juvenil, né? Agressões entre jovens. Isto foi passado à porta de uma discoteca. Em que nós verificamos, deu um soco, a pessoa ficou inconsciente. O outro deu chute. O que deu chute é o meu cliente. É o teu cliente. Caramba, cara. E continuou a tentar dar uma baiana nele para mandar no chão. Mas esse de camisa foi o que chutou, o de camisa vinho, né? O camisa vinho, exato. Ele tomou a baiana ali. Tomou uma baiana e está outro caído no chão ali também inconsciente no outro lado da estrada. E estamos a falar de jovens entre os 17 e os 19 anos. Todos. Vamos terminar o vídeo e depois você pode falar como é que foi esse processo aí. Aí, tá um caído ali, tá outro caído. São dois caídos no chão. Dois caídos no chão. Entretanto, houve um disparo no ar também de uma arma que não dá para ouvir aqui. Ué, sério? Sim. E depois o vídeo... Um dos adolescentes estava armado? O que deu o soco tinha a arma. Que isso? Aquele que deu o soco depois inconsciente tinha... Caramba! Tinha uma arma. Pelo menos foi acusado de... Depois ele acabou por dizer ele não tinha arma no momento em que deu o soco, atenção. Não é? Então a gente tem que ter noção que ele tinha uma arma lá num cantinho e depois, como havia muita confusão, ele ficou assustado e deu um tiro para o ar. Não foi para tentar acertar em ninguém, não é? Sim. Mas isto o que eu queria falar é a importância que hoje em dia tem. O nosso futuro. Vou deixar rolando o vídeo, né? O pessoal vai vendo enquanto você vai falando. O nosso futuro são os jovens, né? Os adolescentes e os jovens. E isto começou, por incrível que pareça, começou com um pisão de pé dentro da discoteca. Este rapaz que ficou inconsciente aqui no chão deu um pisão naquela camisa vinho, que era o meu cliente. Sim. E depois ele ficou muito revoltado e começou a mandar vir. Ele acabou por ser posto fora da discoteca. Isto é uma discoteca lá na zona de Santos. E acabou por ser posto fora da discoteca. E quando ele passou para aí mais ou menos 2 horas, que é até a discoteca fechar, ele ficou lá fora à espera para tirar satisfação. Isto resumidamente a história. E quando o meu cliente saiu com mais uns amigos, não sei o quê, começaram aquela questão de o outro não estava satisfeito e estavam para fazer como se fosse um mano a mano. Não é? Vamos mano a mano, vamos brigar aqui, vamos resolver a nossa situação. Mas só que aquilo, entretanto, escalou.
aquele rapaz que aparece ali, que deu o soco e depois inconsciente ele tentou se separar. Ele aqui dá para ver aqui um pouquinho antes que ele vai atrás dele porque ele lhe dá um soco a ele. Esse cara, pelo que você teve presente, ele pratica alguma arte marcial? Não, eles não praticam nenhum. Ele acertou um soco muito preciso ali, só. Foi um soco aqui bem na zona do queixo, a gente já sabe, quem pratica artes marciais sabe que tem muito contato com o nível do cérebro, uma pancada bem. Parece que é praticante, que ele deu um soco muito certeiro. Tinha que ter. Quem não pratica, daria pelo menos uns 3, 4 socos ali. E esse rapaz aí depois acabou por perder a cabeça porque o outro lhe tentou agredir. Sim. Perdeu a cabeça, deu-lhe a soco, o rapaz ficou inconsciente e o meu cliente, como ele já tinha sido, tiveram ali a fazer um mano a mano antes, um pouquinho, depois separaram, mas ele também não parava com aquela questão de estar a querer confrontar, e vieram os amigos dele e tudo, etc e tal. Ele acabou por perder a cabeça e deu aquele pontapé. Sim. Que ele próprio disse que na altura não tinha a consciência completa daquilo que estava a fazer. Estavam bêbados também? Estavam bêbados? Já tinham bebido não estavam bêbados, mas já tinham bebido, todos já tinham bebido um copinho ou dois aí. Isso é depois da saída de uma discoteca. É normal. E acabou por um pisão no pé, acabou por originar isto. Sim. Ou seja, o que é que nós vemos nas camadas jovens? Vemos que as camadas jovens não sabem quando é que hão de parar. Sim. Eles não têm noção, não têm disciplina o suficiente. E eu disse isso nas minhas alegações, depois quando eu falei para os juízes. Não têm disciplina suficiente. E também não têm noção que uma coisa que é a característica dos jovens, não é? Abaixo de 21 anos, é que o cérebro não está totalmente desenvolvido e eles não têm noção das consequências das ações deles. Exatamente. Então, aí eu acho que o jiu-jitsu é extremamente importante. Extremamente importante. Porque o jiu-jitsu vai dar essa noção da disciplina, de que existem regras que têm que se cumprir, a gente não pode entrar no tatame assim à doida. Exatamente. Que tem que haver um respeito pelos mais velhos, tem que haver um respeito pelos colegas, não podemos sair ali na mão com os colegas no tatame. E provavelmente, se um deles fosse praticante, com certeza seria expulso da academia. Então tudo isso, a pessoa fica lá, ela mantém o leão, a arte marcial é para manter o leão e a disciplina é para manter o leão dentro da jaula. Todos nós temos um leão. E se esse leão sair para fora, acontece isso aí, ó. Claro. A gente tem que conseguir manter ele lá dentro, né? Baixar a cabeça. Isto aqui, quando eu vi isto a primeira vez, porque eu entrei no julgamento, eu não tinha visto o vídeo. Eu só vi o vídeo depois. Caramba. Foi a mãe cego, assim, a mãe do meu cliente que me deu o vídeo para eu ver. E quando eu vejo isto teve uma proporção, uma escala tão desmedida, não é? Com base numa coisa que podia ser solucionada com ponderação, com cabeça. Só a pessoa esfriar a cabeça e dizer, não, olha, vamos conversar, vou pedir desculpa, vou ter uma outra atitude. Mas os jovens de hoje em dia, eles não querem saber. A pessoa não pedir desculpa na hora, eles não têm noção dos limites. O que é um limite? Eles ultrapassam os limites e vai até acontecer este desfecho aqui, porque isto acabou por ser depois, já está uma batalha campal no final, não é? Estão várias pessoas em agressões. Acabou por ser, por ir a julgamento, foram 2 pessoas que foram a julgamento. Foi o rapaz que deu o soco no queixo daquele moço que ficou inanimado, e foi o meu cliente que deu o pontapé na cabeça. Claro que aquilo obviamente teria que seguir a julgamento e teria que ter um desfecho. Felizmente o meu cliente ele estava num estabelecimento prisional para jovens, específico para jovens, e conseguimos um bom resultado com isto, apesar destas questões todas. Eu disse que teria que haver uma postura no julgamento, ele acabou por conseguir uma pena suspensa, está cá fora, saiu do estabelecimento prisional, foi ordenada a libertação dele, está cá fora, vai ter que cumprir uma série de injunções, fazer pagamento de indenizações, etc e tal, mas ele está em pena suspensa e vai começar a trabalhar, que eu falei com a mãe, e vai fazer jiu-jitsu. Isso aí, cara. Que é o mais importante. Agora vai tomar jeito. E, cara, agora você que está muito ligado a essa parte aí, como é que conseguiria fazer uma prevenção sobre esse assunto especificamente, sobre tudo que você está falando? Existe uma prevenção ou é muito difícil? Não existe.
Não existe nada específico. Eu entendo que nas escolas, tal e qual como existem em outros países, seria muito bom a cultura do desporto, a cultura de fazer uma arte marcial, porque é uma questão de criar mais consciência aos jovens que não têm noção das consequências das agressões. Eles muitas das vezes não têm noção quais são as consequências dessas agressões. E por outro lado, também para terem mais disciplina, para terem mais autoconsciência, para terem mais, quando existe uma situação de stress, eu não vou ficar irritado, eu vou ficar calmo, eu vou ficar tranquilo. E isso faz muita falta. Por isso é que eu disse, eu acho que fazer uma arte marcial, fundamental. Claro que nós vamos dizer, não, tem que fazer jiu-jitsu. Que a gente puxa sardinha pro nosso lado. Mas não, eu faço judô também, por isso o judô é a mesma coisa, tipo, é muito... Falar nisso eu tenho que ir lá, né? Eu já prometi e até hoje não fui. É verdade, tenho que ir lá dar aulão. Boa. No judô, que também é ótimo e que também ensina muito, mas o jiu-jitsu tem mais regras ainda a nível tatami do que o judô. Porque o jiu-jitsu ele mexe muito com o ego. O judô não. O judô ele tanto derruba uma vez como eu derrubo ele também outra vez. E no jiu-jitsu não. O jiu-jitsu é aquela coisa. Tu vais ser, se a pessoa for mais forte, tu vais ser submetido. Exatamente. Tu vais ficar em submissão. E qual é que vai ser a tua reação perante a submissão? Vais ter uma reação explosiva como estes jovens aqui? Ou vais ficar tranquilo e dizer, não, então eu vou aceitar a minha derrota e aceitar que realmente o meu jiu-jitsu não é tão bom quanto o do meu adversário. A pessoa é mais técnica, às vezes a pessoa tem mais tempo de treino que você, ela tem uma visão diferente. Mas tem uma faixa maior, tem uma faixa roxa, tem a azul. Eu vi no outro dia, estava com o roxo, eu vi que ele tem muito, por ser mais técnico e fazer uma lutinha e tal, eu aceito que ele é superior a mim porque é visível, porque tem mais anos e que eu não adianta eu ficar bravo com aquilo. Não tem como. Você vai ficar bravo todo dia. Disse assim, olha que bacana. Ele aproveita e ensina, olha, mete o joelho aqui e faz assim. Aproveitar essa oportunidade de aceitar a minha derrota e aprender com isso. Sim, e em nenhum momento a pessoa, por ser uma faixa a mais do que você, ou duas a mais, a pessoa está ali estalando seu braço por causa disso. Está se aproveitando disso, né? Então existe um equilíbrio. Uma coisa que nós vemos no tatami é que o caráter da pessoa e a índole da pessoa, ela rapidamente é posta. Nós verificamos logo como é que é. Existem essas pessoas, sim, que realmente não querem saber e vão lá e estalam o braço mesmo. Exatamente. Mas tem outras pessoas, por exemplo, eu estava-me a lembrar do Pedro, né? O cantor que já veio aqui. Pedrão, um abraço. Estás bem. Desculpa aí, um grande abraço para ele. Overdrive. Um abraço, Pedro. O Pedro é todo delicado. Eu muitas das vezes estou a fazer com o Pedro e a gente, tanto da minha parte com ele, tem essa questão de nós temos essa cordialidade mútua de estamos ali para treinar, mas não estamos ali para nos magoar. Exatamente. Porque nós já temos uma idade já acima da maioria dos jovens que vão fazer jiu-jitsu. Né? Eu, no meu caso, é acima dos 40 e o meu tempo de recuperação de uma lesão é muito superior. Pensei que tu tinha 30, tem 40. Sim, 30. Tirou a franja e ficou 40. O que é isso? Vai lá. Tem 30 mais 15. Tá bom. Aí você com o Pedro ali, a parada é séria, então. Aí, Pedro. Altas revelações. Não, mas eu tenho sempre essa coisa de estás bem? Não, está tudo bem, está tudo bem. Às vezes eu estou mesmo cansado. Sim. Ou eventualmente, muitas das vezes, ele é bom na guarda dele e ele é superior a mim. E eu aceito isso tranquilamente. Normal, é uma coisa que é normal. Eu disse, olha, a gente aprende a lidar com o ego, né, cara? A gente aprende a lidar com o ego. Tem hora que vai perder e tem hora que vai ganhar e tá tudo bem. Os jovens não sabem o que é lidar com o ego. Não tem esse aprendizado. E isso é importante. Sim. E já que você tá falando de jiu-jitsu, cara, advocacia, criminalista, tribunal, como o jiu-jitsu apareceu na tua vida, cara? Fala aí. Eu vou contar uma história que é muito verdade. Ih, pronto, lá vem. Eu gosto de história. Esse podcast é pra contar história. Então conta história. É muito verdade. Vai lá. Eu não fazia nada. Era muito sedentário. Sedentário. Assim, desde jovem eu sempre fiz desporto.
Eu fiz basquetebol, eu fiz Kung Fu durante 10 anos. Eu também foi fiz a primeira arte marcial que eu fiz. Kung Fu também, não? A primeira arte marcial foi Kung Fu Toa, que é Time Operation Animal, que é um Kung Fu persa. O meu era diferente. É um Kung Fu persa. Então fiz durante 10 anos. E cheguei como se fosse faixa preta lá. Mas depois... Gostou? Tu gostou? Adorei. Adorei na altura. Já fazíamos combate no chão e não havia combate no chão na altura. Já tínhamos começado a fazer combate no chão. Quando eu aprendi Kung Fu, só pra gente trocar essa informação, né? Quando eu fiz Kung Fu, eu me decepcionei um pouco porque eu vi o Bruce Lee. Sim. Aí quando eu fui fazer o Kung Fu, não era a mesma coisa, né? Aí me deu uma decepcionada. Mesmo assim, eu fiquei um tempão no Kung Fu. A expectativa que foi uma expectativa lá em cima e depois, deu uma caída, né? Aí logo depois do Kung Fu, eu fui fazer, acho que Muay Thai, se eu não me engano, ou boxe inglês. Aí já comecei a achar um pouquinho mais legal. Aí depois fui pro Jiu-Jitsu e foi onde eu me formei faixa preta mesmo. Eu fiz algumas experiências. No meio tempo, depois de fazer o Kung Fu, eu já tinha feito Taekwondo, tive lá uma temporada, tinha feito Karatê, tinha feito também Krav Maga, uma experiência de Krav Maga, uma experiência de Muay Thai, mas não tinha ficado, não tinha ficado. Depois, só fazia mesmo ginásio durante uma boa temporada e depois durante uma série de tempo, chegamos agora onde tu fizeste a pergunta, chegou uma temporada que não estava a fazer nada, fazia comando ao filismo, que é o que a gente faz, estava na televisão com o comando na mão, ali a mudar de canal, fazia comando ao filismo, não fazia nada. O que é que aconteceu? A idade não perdoa, como eu costumo dizer. Eu fui fazer as análises e estava tudo no vermelho. Sério? Tudo. Eu estava com o meu colesterol, estava... Você acredita que eu já tive aluno lá na minha academia do Brasil? Que uma vez, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, tá? O aluno chegou para se matricular. Aí, tipo, a gente quer informar como é que a escola funciona, como é que funciona toda a didática ali e tal. O cara falou, não me interessa. Exatamente com essas palavras. Eu preciso fazer. O médico falou que eu vou morrer. Foi exatamente. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. É praticamente o que tu tá falando, basicamente, né? Ou seja, eu tive consciência que, meu amigo, estás no vermelho, estão-te a dar cartão vermelho, agora, se continuares assim, corres o risco de ter todas as doenças que advêm de ter um colesterol elevado. Agora, ou vais fazer qualquer coisa em relação a isto, ou não vais fazer nada. Ou vai aceitar, né? E o que é que eu pensei? Eu já tinha tido uma experiência de jiu-jitsu há uns anos atrás, mas eu larguei, eu estive lá 6 meses, mas depois já não voltei. Disse, vou fazer jiu-jitsu novamente. E eu fui falar com o meu antigo mestre. Ele olha para mim, eu estava gordo, né? Ele só olhou assim para mim e disse assim, André, esquece lá isso, não vai dar. Eu disse, então, não vais aguentar. E ele tinha razão. Eu disse, não vais aguentar. É muito difícil. Não vais aguentar, tu vais desistir. E eu não quero que tu desistas. Então o que é que tu vais fazer? Ele tem uma academia em que faz MMA, faz kickboxing, faz submission e faz jiu-jitsu. Então vais fazer só kickboxing durante uns tempos e depois quando ele te der o aval, tu começas a fazer jiu-jitsu. E eu tive que aguardar 4 meses para ele me dizer, ok, podes começar a fazer jiu-jitsu. Eu não comecei a fazer jiu-jitsu do nada porque ele disse que eu não tinha cardio suficiente, capacidade suficiente e isso ia me fazer desistir. Então quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, que foi há 2 anos atrás, eu comecei e nunca mais parei. Pô, que legal, cara. Eu te dei aula durante um tempo também, né? Cara, eu sempre vi você um aluno dedicado e isso é bem legal, mas já vem do histórico lá atrás, né? Sim, você já tem uma... Se não fosse essa orientação do mestre, eu provavelmente teria desistido. Sim. Porque aí eu comecei a fazer o cardio, comecei a perder algum peso, comecei a ganhar alguma forma física e, óbvio, quando eu passei ao chão eu sentia dificuldade. Eu senti muita dificuldade. Só no aquecimento nós fazíamos um espaço mais pequenino e fazíamos muito aquecimento, muita movimentação de chão, muito drill de chão, não é? Eu assim, só no aquecimento eu já ficava com aquela chamada dor de burro. Eu assim, caraças, isto é mesmo difícil. Mas é aquele aquecimento um pouquinho mais puxado? Ou não? É com aqueles movimentos de coloca o ombro no chão e faz a fuga de quadril e coloca-se de 4. Sim. Faz o Superman puxa para a frente, para ganhar consciência puxa corporal, para trás. né?
ganhar consciência corporal para fazer jiu-jitsu. Então é um pouquinho diferente do que... Da Gracie Barra. Da Gracie Barra, não tem nada a ver. Nisso a Gracie Barra é muito legal por causa do aquecimento reduzido, né? Então às vezes você não precisa passar por esse processo, né? De às vezes ter que perder um pezinho. E fazia uma coisa que eu odiava, mas é muito necessária. Que é os burpees. Nossa. Os burpees para um gordo é a morte. É muito difícil. É a morte. Até para o magrinho. Muito assim, um vai, atrás chão, do outro, vai para ali. Que é aquela coisa de fazer o sprawl, né? Você vai lá, saltita, sprawl, vai, saltita, sprawl, saltita, sprawl. Isso cria a forma física, já tá com palma de língua já para fora já. Faz parte da preparação para o jiu-jitsu, faz. mas custa. Sim. Isso custa mesmo, isso custa. E quais os benefícios que você acha que você começou a ter depois que você começou a praticar jiu-jitsu? Em primeiro lugar, a saúde. Foi o meu foco. Que é o que você buscava, né? Foi o meu foco. Já deu uma melhorada nos exames? Foi a primeira... Não, eu fiz exames passado, ou foi entre 9 meses depois de eu ter começado a fazer exercício físico. Acho que já estava a fazer jiu-jitsu e tudo, quase um ano. E estava como se fosse um atleta. A médica disse que era a água e o vinho, tipo, não tinha nada a ver. E disse, que legal, cara. Não, pronto, continua a fazer isso, porque as pessoas vão dizer, claro, que eu não sei o que é que está a fazer, mas aquilo que está a fazer realmente está a mudar tudo a nível fisiológico e continua a fazer isso, não para, que é para manter a questão da saúde, não é? Que legal, cara. E a gente volta de novo nas profissões, né? Pô, teve um professor para te auxiliar, para te mostrar o caminho, isso é muito maneiro. E às vezes a gente... Pô, hoje eu não tô afim de dar aula. Um exemplo, um professor, né, que pode estar assistindo aí o podcast, hoje eu não tô afim de dar aula. Pode pegar um caso desse e salvar a vida do cara. Às vezes o cara tá mesmo... nem tem noção. Não tem noção, é verdade. Então, às vezes você na advocacia, você pode salvar a vida de alguém. Esse professor que falou comigo, eu conheci-o no Kung Fu. Ele depois do Kung Fu passou para o Jiu-Jitsu, não é? E para o MMA, que ele fazia era mesmo profissional de MMA. Então, aquela coisa, nunca teve aquela coisa tipo, está na minha hora, vou-me embora. Eu muitas das vezes eu chegava do meu trabalho, chegava um bocadinho mais tarde, ele ficava um bocadinho até mais tarde para fazer o meu treino, para eu conseguir alcançar o meu objetivo. E isso eu só tenho a agradecer. Que legal. É um professor que se dedicou a você, hoje você conseguiu... eu consegui, hoje em dia consigo fazer o jiu-jitsu e estar preparado para fazer o jiu-jitsu graças a terem, essa pessoa que realmente apostou em mim na altura e me ajudou, né? Me ajudou mesmo. Agora, em consideração a ele, chega na faixa preta, hein, cara? Ele vai vibrar quando chegar na faixa preta. Já ficou aqui agora registrado, vai ter que chegar na preta. Um dos meus objetivos é ter a faixa preta. Boa. Sim. Outro dos meus grandes objetivos é ter a minha própria academia, mas isso aí cara, o cara passo a passo. Vou te falar, é uma coisa que já virou clichê. Mas o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. É um fato. É clichê, todo mundo fala isso, tu vê isso na internet o tempo todo, mas é verdade. É impossível, André, você não chegar na faixa preta se você não parar. Se não parar, pois... Cara, como é que tu vai... Tu não consegue chegar na faixa preta treinando todas as vezes. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu não vou ser o Merengali, eu não vou ser um Mika Galvão, não, é isso aí. um Roger Gracie. Eu não vou ter essa capacidade, porque eu já comecei numa idade muito mais avançada. O meu nível... Tu começou com quantos anos? Desculpa perguntar. Há 2 anos atrás, tinha 43. Então, eu comecei... Um aluno meu, inclusive, se ele estiver ouvindo, um abraço, Marcão. Marcão aí tá de prova. Pode comentar aí, Marcão. Comenta aí e fala, pô, é verdade, Fabão, é isso mesmo. Ele começou comigo, se eu não me engano, Marcão, qualquer coisa, tu corrige aí no comentário. 51 anos, ele começou comigo. Hoje ele é faixa preta. Meu irmão, parabéns. Nossa. Por quê? Quando ele começou comigo, Marcão começou comigo, só tinha garoto. E ele, coroão, 51 ou 52, não me lembro agora exatamente. E ele, antes de começar, ele tava assim, de braço cruzado e falou... Pô, Fábio, tem certeza que eu consigo fazer isso aí? Eu falei, tu consegue, cara. É só, tá tudo... O bloqueio, ele tá na mente. Se você desbloquear, você vai. Hoje a faixa preta tem uma Gracie Barra. Ele tem a Gracie Barra Parque Tropical. Depois você pode ver lá no Instagram. Gracie Barra Parque Tropical é do Marcão, que é a faixa preta meu, que começou da branca com 51 anos de idade. Um coroão
faixa preta. Parabéns, Marcão. Mas hoje em dia já consegui atingir a azul, que eu pensava que tava nem muito chegava distante, lá. né? Eu conseguia chegar à faixa azul. E eu pensei assim, mas eu não, no início tem aquela coisa tipo, mas eu não tenho nível para a faixa azul ou assim. Nossa mente é assim mesmo. Nossa mente é assim. Comparando com os brancos, eu vejo, os brancos nem 10 segundos eu já virei, já rapidamente raspei ou assim uma coisa. Claro que os faixas têm mais avançado, eu obviamente tenho mais dificuldade, ou os que estão proporcionais, aí como o Pedrão aí, sim. O Pedrão dá-me luta, dá-me luta a sério, dá-me luta a sério, é bravo. Pedrão, tu tá na mente dele, hein, Pedrão? Pedrão tá, mas é excelente pessoa, tipo, excelente coração, isso para mim é o que mais importa é isso. Boa. Né? Cara, hoje eu sei que você é advogado e atua em várias áreas, né? Sim. E eu vou te pegar hoje no calcanhar, talvez te pegue de surpresa, porque eu quero saber, e muita gente aí que é do Brasil, que é nosso espectador também, nossa audiência aí do Brasil, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Hoje ele vai falar um pouquinho da nova lei de imigração. Eu sei que tem muitos aí que falam comigo, a gente está sempre se falando sobre vir para cá. Hoje a gente está aqui com um advogado. Vamos aproveitar, né? Vou aproveitar, né? Esse é um bônus aí nesse podcast. Na verdade, eu trouxe ele aqui para saber disso. Mentira, brincadeira. Eu gosto dele, eu gosto desse cara. Então, ele vai falar hoje sobre a nova lei de imigração. Assim que virou o ano, se eu não me engano, mudou a lei de imigração. Parece que tem um visto agora para a gente poder... Do Brasil, por exemplo. Vou falar do Brasil, né, que é o país que eu sou. Eu sei que tem muita gente que eu falo que é daí, quer vir para cá e como faz e tal. Hoje a gente está aqui com um cara e ele vai responder exatamente como é que funciona hoje para você aí do Brasil ou de outro país da língua portuguesa, que seria a CPLP, que eu tô aqui, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Eu até busquei lá para não fazer feio na frente do advogado. Fala aí, como é que tá funcionando agora esse ano de 2024? Mudou tudo. O cara quer vir, mudou, né? O cara quer vir, sei lá, do Brasil, sei lá, de outro país pra cá. Como é que tá funcionando? Em primeiro lugar, vou dizer... Só os que falam português, né? Os que falam a língua portuguesa, né? Tem ligações à comunidade portuguesa. Isso, boa. Ok? Então, em primeiro lugar, vou dizer que no meu escritório nós fazemos isso já desde o tempo da minha mãe. Eita! Que nós trabalhamos com direitos estrangeiros. Estou falando com o cara certo. Então falamos há mais de 30 anos. Estamos a falar há mais de 30 anos que estamos a lidar com direitos estrangeiros. Fazendo imigração. Uma das partes que o escritório se dedica é essa. Outras áreas que eu tenho, outra área de direito de trabalho, outra área de direito de família. Você que tratou os documentos do Samuel, se eu não me engano, Fui né? eu que fiz tudo. Você fez tudo, né? Isso aí, boa. Eu vou pegar no exemplo do Samuel, já que o Samuel também Pode falar. Samuel Correia. Professorzão aí, olha, um abraço, um grande abraço. Um abraço, Samuel. Ele sabe que eu adoro ele, sim, não é? Sim. Eu adoro o Samuel. Eu adoro. O Samuel é como se fosse meu irmão. Boa. Mesmo. O Samuel, eu disse, na altura nós conhecíamos pouco, mas nós tínhamos aquela empatia imediata, não é questão de empatia imediata. Como é que fala no Brasil? O santo bateu. O santo bateu logo. E então, eu disse, não, nós vamos fazer isso. E ele dava umas aulas de jiu-jitsu a mim, particulares, né? E eu fazia essa questão, tratar os procedimentos de legalização todos que fossem necessários. Ele ainda apanhou a parte da lei antiga. Não é? Sim. Eu também peguei o que é que acontecia antigamente? Acontecia que as pessoas chegavam aqui, tinham o acordo Lula, que, por exemplo, as pessoas que vêm do Brasil, não é? Tinham o acordo Lula, vêm para Portugal, não há necessidade de visto, não é? Para entrar em Portugal, e acabavam por estender o período de tempo, que são 90 dias, aqui em Portugal, e acabavam por ficar. O que iria originar uma situação de ilegalidade na permanência do território. Para isso existia uma forma de suprir essa ilegalidade através da manifestação de interesse. Então, quando as pessoas já estavam aqui há algum tempo, desde que tivesse uma entrada válida em Portugal, tivesse o carimbozinho lá do aeroporto para entrar em Portugal, dava para fazer a manifestação de interesse e depois só iriam aguardar para que sejam chamados para terem direito à residência, ao cartão de residência. Mas o Estado português verificou que essa funcionalidade, que seria só para ser usado de forma excepcional, não era como regra,
Isso era tipo... Era para suprir aquelas pessoas que não conseguiram chegar aqui com um visto válido, que depois pudessem também ter a oportunidade de ter direito a uma legalização, etc. e tal. Começou a ser regra. Começaram todas as pessoas através da manifestação de interesse. Chegou ao ponto em que foram tantas manifestações de interesse que foram originadas e que foram colocadas lá para apreciação, que chegou ao ponto de termos mais de 400 mil manifestações de interesse em lista de espera. O que, obviamente, as pessoas, para conseguirem ter direito à legalização, iriam estar à espera, em média, 2 anos para serem chamados e para terem direito a cartão de residência, após fazerem a manifestação de interesse. Ou seja, faziam uma manifestação de interesse e depois até ser chamado demora, em média, 2 anos. O que é um prazo extremamente alongado, é estressante, porque as pessoas têm a família no Brasil, têm a família e noutros lugares, e querem, às vezes acontecem as coisas e querem voltar, e não podem porque têm como se fosse... Está preso, né? Está preso, sem estar preso, não é? Fisicamente. Está preso em Portugal, ou condicionado será o termo mais correto, de não poder sair, pode, obviamente, mas não pode voltar. Sim, sim. Porque não está legalizado, não está devidamente legalizado. Então, tendo em conta essas premissas, o Estado português disse: nós temos que mudar isto. Em primeiro lugar, foi mudado o organismo, o CEF passou a ser chamado DAIMA, porque o CEF teve problemas. Sim, fiquei sabendo. Isso aí, pronto, tem uma polémica, não estou para falar. Sim. Isso seria só um podcast só acerca da polémica. Só isso, é uma polêmica. Então não dá para falar sobre esse assunto, eu vou ter que saltar um pouquinho. Só acerca da polémica, porque inclusivamente tenho conhecimentos diretos acerca dessa questão que originou a polémica. E então o CEF foi condicionado, que será o termo também mais correto, né? Ou forçado, neste caso, pelo Estado português, a ser extinto, a aparecer a AIMA, e tanto os funcionários do CEF que trabalhavam no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras seriam conduzidos tanto ou para a Polícia Judiciária ou como para as Forças de Segurança, PSP e GNR. Pronto, basicamente, derivado dessa questão da extinção, porque esse órgão foi extinto, não é? E a AIMA só ficaria condicionada para tratar das situações de legalização. Pronto. O que é que aconteceu? Eles, antes de aparecer a nova lei da legalização, eles foram dizer: ok, temos esta situação em que o CEF foi extinto e a partir de agora vamos adotar novos procedimentos. Pronto. Antes de aparecer a nova lei. E fizeram a criação de uma série de vistos, não é? Chamados de CPLP, que seriam para as comunidades de língua portuguesa, não é? Ligadas à comunidade portuguesa, que se quiserem vir para Portugal, nós, sim, portugueses, queremos, sim, que as pessoas venham para Portugal, até porque a nossa população está extremamente envelhecida e nós precisamos ter pessoas... Mão de obra nova, mão de obra certificada. E quando eu digo certificado, não quer dizer que tenha de ter canudo, porque um bom pedreiro, bom canalizador, né? Não tem preço, não é? Então, uma mão de obra que seja de qualidade, um bom gruísta para as obras, é uma coisa que não tem preço, que é preciso, que é necessário. Uma mão de obra que seja especializada e que seja certificada. E, por outro lado, as pessoas querem vir cá estudar, que não têm condições para estudar, porque no país de origem, nomeadamente nos países africanos, não têm condições de universidade para estudar, e que aqui têm essa possibilidade de estudar. Muitos vêm cá para estudar e pegam o visto de estudante. Outras pessoas querem vir cá para visitar os seus familiares. Existe um visto que é específico agora para visitar os familiares que estão aqui. Então ninguém vai sair prejudicado. Quem está lá no Brasil, a sua família quer vir cá visitar, eles têm direito, porque são seus familiares. Então eles têm direito de vir aqui, vão pedir o visto no consulado ou na embaixada, em que agora essa questão do visto ou da embaixada está mais célere, ou seja, está mais rápida. E qual é que é o motivo do visto? Eu quero visitar o meu familiar que está em Portugal e tem direito ao visto automaticamente. Então não tem problema nenhum. A pessoa tem quer vir como trabalho, desde que tenha uma promessa, um contrato de trabalho daqui de Portugal, a pessoa tem direito ao visto. Então, o que nós fizemos foi
basicamente aqui foi feito em Portugal, foi reduzir os tempos de espera para ter a legalização, ou pelo menos foi esse o conceito. Sim. Reduzir os tempos de espera, acelerar essa questão, ser mais preciso nas questões da imigração e, claro, o controlo. Todas as pessoas que entrarem aqui vão ter um controle e vão saber qual é o motivo porque aqui estão. Havia muita imigração aqui que não se sabia qual é que era o objetivo de estarem aqui. Não é? Então, basicamente, ao fazer tem uma série de vistos agora que são necessários para vir para aqui para Portugal, vai-te indicar essa questão do visto. Por outro lado, a entrada no espaço Schengen, também a partir do dia 10 de outubro, não, 6 de outubro. Também vai mudar alguma coisa? Vai mudar a questão da entrada do espaço Schengen também, que o espaço Schengen é mais ou menos o espaço europeu, não é? Dos países da Europa, não é? Ou seja, em que existe uma série de burocracias que vão ser aumentadas para ter mais controlo sobre a entrada e saída dos cidadãos que não são fora do espaço Schengen. Estrangeiros. Sim. Então vai ser também, existe uma questão nova que vai aparecer agora, que eu agora não me estou a lembrar bem, que é ou EES ou qualquer coisa, que é ter entradas e saídas do espaço Schengen, que é tipo uma a editora bota um negócio aqui, eu não... Depois ela pesquisa ali, bota aqui, tá tudo eu agora não me estou a lembrar bem da sigla, mas tem uma nova sigla, vai aparecer agora, a partir de outubro, e basicamente vai recolher os dados biométricos, vai tirar uma fotografia da pessoa, que antigamente isso não existia, quando entra no espaço Schengen. Os dados, acho que digitais, vão ser recolhidas também, cópia do passaporte, que antigamente não existia, ou seja, vai apertar o cerco, como se diz no Brasil, vai apertar um pouquinho o cerco. Mas isso não vai prejudicar em nada, porque entra no espaço europeu, eu para viajar para a Espanha, ou para viajar para a Itália, ou para viajar para a França, eu não preciso estar outra vez sujeito a esse controlo. Sim. Eu só preciso de estar sujeito a esse controlo se eu sair fora do espaço europeu. Se eu for para a Inglaterra, que agora já não pertence à Europa. Pertence mais Se eu for para a Turquia, se eu for para o Norte de África, aí eu estou a estar sujeito a esse controlo. Quem é estrangeiro, né? E vai ter que novamente passar por esse controle aí. Sim. Mas de fora disso, não. Em relação a Portugal, nós colocamos... o governo mudou, não é? O nosso governo mudou e colocaram umas questões mais técnicas para eliminaram com a manifestação de interesse, que é uma coisa que eu não disse e que foi extremamente importante. Diminuiu. A manifestação de interesse foi extinta, já não se faz mais manifestações de interesse e fez essa questão dos tais vistos com diversos fins. Depois o que é que acontece? A pessoa vem com visto de trabalho para Portugal. Quando a gente consulta o visto, tem uma data, que é uma marcação já no CEF. Vai lá, nessa marcação vai os do CEF, desculpa, não é o CEF, a AIMA, né? Enganei-me agora. Muitos anos a falar, pois, muitos anos. Vai à AIMA, já tem um agendamento pré-marcado com a AIMA, entra aqui em Portugal. O que é que a pessoa tem que fazer quando entrar aqui já com esse visto? Tem que tirar, vou falar diretamente para o público brasileiro agora, o nosso correspondente ao CPF, que é o número de contribuinte. O NIF. É a mesma coisa que o CPF. É o número de contribuinte. Tem que tirar a segurança social, que lá chama-se a mesma coisa, não é? Sim. Tem que tirar a segurança social e tem o passaporte válido, isso já tem. E basicamente com isso já pode ter trabalho, tem contrato de trabalho. E ao ter contrato de trabalho já tem recibo de vencimento e já tem tudo para apresentar. E tudo isso tem que ser feito do Brasil, né? Tem que ser feito do Brasil. Não. Quando chega aqui, consegue fazer. Só tem, imagina, vem para trabalhar e eu venho com um visto de trabalho com base no. Então, no o visto é feito no Brasil. Visto é feito no Brasil. Sim, aí eu posso vir para cá para procurar emprego. E eles já fazem o agendamento no Brasil. Eles já fazem o tal agendamento
quando tens direito ao visto, eles fazem-te o agendamento. Como é que tu obtens o visto no Brasil? Com um contrato de trabalho ou com uma promessa de contrato de trabalho. A promessa também serve. Boa. Ok? Depois, quando chegas aqui e já tens o trabalho, para começares a trabalhar, o patrão vai dizer, vai tratar do contribuinte, que é o CPF. Vai tratar da segurança social, que é obrigatório também, requisito obrigatório. Aí pode começar a trabalhar, tem direito, tem o vencimento, tem os recibos de vencimento, faz os descontozinhos na segurança social, ou pelo menos tem a isenção de 1 ano, que isso é o obrigatório, também tem isenção de 1 ano. E quando tem o agendamento, por exemplo, uma pessoa que marcou comigo agora que tem esse, já o visto com base para trabalho com base no CPLP também, já tem agendamento para dezembro, já tratou do contribuinte, já tratou da segurança social, neste momento já tem trabalho, vai ter contrato de trabalho também que o patrão vai dar, vai ter recibo de vencimento, só tem que chegar lá na AIMA em dezembro, fazer a apresentação destes documentos e tem direito à residência. Boa, cara. Passa o visto, muito esclarecedor. Esse visto de trabalho, né? Vai dar lugar à residência se a pessoa tiver tudo direitinho naquele período, porque aquilo dá uns bons meses para a pessoa se fazer as coisas. Porque é o tempo da pessoa se adaptar, chegar. Para se adaptar, para fazer devagarinho, fazer a documentação toda que é necessária, e a partir daí já quando for o agendamento da AIMA, leva toda a documentação que tem com ela e apresenta, e a AIMA dá direito depois à residência a votar, legaliza a permanência da pessoa aqui, não é? Porque o visto vai estar válido por um período de tempo. Antes desse período de tempo terminar, o agendamento da AIMA acontece. E depois aí vão verificar se a pessoa está realmente tudo conforme e para ver se continua ou se não continua. Mas isso também é assim, só depende da pessoa. Aí depende da pessoa, exatamente isso. Só também tem que fazer qualquer coisa. Top. André, muito obrigado, cara. Esclarecimento top. Obrigado. Melhor resposta não há. Tu falou... Eu dei uma melhor. Acho que você falou todos os pontos e vírgulas aí que o pessoal precisa entender para quem quiser emigrar para Portugal, né? E já correr atrás de documentação, com quem falar. Fala logo com o André, pô. Já deixa o Instagram aí depois, a editora bota aqui o teu Instagram já aqui embaixo da TV ou ali, sei lá. E quem quiser já fala com ele. A gente tem que falar que todos os estrangeiros que vêm para cá, desde que venham por bem, são bem-vindos e temos espaço para todos. Não existe essa questão do o português quer condicionar o estrangeiro. Isso é muito importante tu falar, porque eu vim de lá do Brasil. A gente recebe poucas informações de Portugal. Você recebe bastante do Brasil, mas a gente recebe pouca coisa. Até o sotaque português eu fui conhecer quando eu cheguei aqui. Isso. Então, às vezes, a gente pensa, caramba, será que vai ser bem recebido? Será que realmente, eles precisam da gente? Será que não? Será que... Sabe? Eu acho que um português falando mesmo que tá precisando do país e a importância disso, cara, é fundamental. A renovação é sempre importante. É importante. O nosso país, a nossa população, é uma população que tem 1, 2 filhos no máximo. Nós tentamos ficar envelhecida. É muito diferente do Brasil. O fluxo de estrangeiros vir aqui, desde que venham por bem, porque existe de tudo, né? Eu vejo de tudo também. Sim, assim imagino. Como existem também portugueses que têm boa índole e também têm má índole. Todo lugar. Em todo lugar vai existir isso. Mas desde que as pessoas venham por bem e desde que queiram trabalhar e queiram fazer a vida delas, vai sempre haver espaço para elas. Sim, se não for na grande cidade de Lisboa e Porto, que seja no interior, não tem ninguém. Só há velhinhos lá. Só velhinhos. Como é que vai ter velhinhos lá? Como é que não tem? Como é que vai cuidar das coisas, da cidade, dos comércios? Tem espaço para dinamizar, para trabalhar, para fazer a vida. Uma coisa é certa relativamente ao Brasil. Portugal, em termos de segurança, é top. A segurança meu Deus do céu. É top. Aí eu deixo meu celular assim na mesa. Não tem problema nenhum. Se você esquecer, voltar, tá ali na mesa, tá no mesmo lugar. As pessoas que vêm do Brasil, que eu vejo ao final de alguns meses, rapidamente apanhando, né, começam a trabalhar e apanham como é que isto funciona, porque ao início toda a gente é normal estranhar. É cultura, é clima, vai estranhar ainda mais se vier no frio. Se vier no frio. Sotaque, não percebem, temos oi, hein? Não percebem, não entendo, não entendo. Mas depois de estar primeiro estranha, depois entranha, quando já chega e já começa a ver como é que as coisas funcionam, já passa a fase do desespero por estar longe da família, porque existe uma fase inicial do desespero. Exatamente. Não é?
Aí mas passa. As coisas vão... tudo passa. Tudo passa. É só manter firme. E vai dar certo. É só firmar bem a cabeça e as coisas dão certo. Quem quiser emigrar, pode emigrar sim. Nem todo mundo no Brasil, obviamente, quer emigrar. É só uma pequena parte, porque senão também não tinha nada, né? Mas não cabia, né? É impossível, né? Portugal assim, Brasil assim. Portugal tem, acho que só em termos de tamanho, acho que nós somos abaixo do estado de São Paulo. É verdade. Só para ter uma noção. É verdade. Não é? São Paulo é maior do que Portugal. É maior que Portugal. Não é? Que loucura, né? Pois, então, tipo, quer dizer, mas nós temos boa vontade, claro que as pessoas primeiro quando não conhecem ficam assim um bocado estranhas, mas quando conhecem as pessoas já são mais simpáticas, já abrem mais o rosto, já abrem mais o sorriso, e desde que as pessoas tenham uma boa índole e tenham uma capacidade também de terem noção que tudo é transitório, que é uma fase em que as pessoas estão adaptando aqui em Portugal, tudo passa e conseguem fazer a vida e depois trazer a família, como muitos que eu já vi muitas famílias bem, né? Começaram por vir só dois, agora veio o casal, depois veio os filhos. Assim, meu irmão veio primeiro, trouxe a esposa, depois trouxe os filhos. Isso é perfeitamente normal. É normal. É perfeitamente normal. É o progresso ali. André, queria te agradecer. Chegamos ao final já desse podcast. Mas é igual faz aí. Né? Foi muito bom, cara. Uma pena. Foi fluido mesmo, cara. Top. Gostei muito desse episódio. E, cara, queria que tu deixasse um recado aí, pessoal. Eu sempre faço isso com todo mundo que vem aqui. É o recado, como você passou por essa parte aí, recebeu uns exames que estavam no vermelho. E, pô, tu teve que se mexer, teve que sair de sedentarismo. Cara, o intuito desse podcast é fazer a galera se mexer. Então eu trago várias pessoas aqui de várias profissões diferentes, mas no final o intuito de tudo é conhecimento e sair do sedentarismo. Hoje você é um cara que pratica jiu-jitsu e judo ao mesmo tempo, né? Tô devendo uma visita lá, toda hora eu faço isso, falo isso, né? Eu adoro judo, assim como eu adoro jiu-jitsu. Eu também fiz judo, inclusive vou mandar um abraço aqui pro Sensei Thiago, que eu fiz judo com ele lá também, na Grace Barra Santa Cruz lá. Cara, o cara é top demais. Adaptação de judô pro jiu-jitsu. Inclusive, eu tive o prazer de dar a faixa preta pra ele. Ele era faixa marrom de jiu-jitsu quando ele veio treinar comigo. Eu consegui dar a faixa preta pra ele, tive o maior prazer. É um cara que é excelente também na área do judô ali, já teve várias competições, é muito importante, ajuda muita galera. E nós estamos sempre a ajudar. Ainda no outro dia tive com o André também, um colega lá. Sim. E ele disse, André, vamos, pronto, tu estás no judo e tudo. E eu na altura que começámos a fazer um combate, né? Um combate de jiu-jitsu, começámos de pé. Sim. E ele disse, eu sinto alguma coisa, algum desconforto de pé, não é? E eu na altura quando ele estava de pé, em vez de tentar fazer uma projeção de judô assim normal, eu aproveitei e fiz uma que é mista, né? Que é um tomoanage. Tomoanage é aquela que a gente projeta para trás da cabeça. E ele ficou surpreendido como é que eu fui tão rápido a fazer aquilo. Porque eu disse, aquilo pronto, tem a ver com o treino no judo e depois acaba por adaptar tudo que é bom no judo, porque nem tudo é bom, aqueles que dão as costas, por exemplo, não é bom para o jiu-jitsu. E então, tudo que é bom para lá, e eu sou daquelas pessoas que eu gosto de ensinar, eu gosto, não tenho problema estar aí, não vou guardar o conhecimento para mim, nem nada. E mensagem, fala então assim, vamos lá. Eu sou muito focado nas coisas. Isso aí, mensagem. Boa, muito bom. É só você dar um recado pra galera pra sair do sedentarismo. Mensagem para especialmente para aquelas pessoas. Eu sei que tu vai puxar sardinha pro jiu-jitsu, mas é o caso acima dos 40 anos. Fica à vontade, do jeito que você quiser. Fica à vontade, sua câmera é essa, fala à vontade. Eu tenho vários amigos, óbvio, estão na minha faixa etária, acima de 40, e eu entendo que muitas das vezes parece que o tempo não dá para nós termos uma atividade esportiva, parece que o tempo é escasso para aquilo que a gente quer fazer, e quando temos, eu vou começar a fazer uma atividade esportiva, dá sempre aquela preguiça de não ir. Normal. Em primeiro lugar, o que eu falo, um conselho que eu posso dizer é: sejam comprometidos com vocês mesmos. Ou seja, eu assumi um compromisso, eu vou, nem que eu esteja a morrer, eu vou. Eu muitas das vezes fui treinar, eu estava cansado, eu estava lesionado, eu não estava bem fisicamente, eu não estava bem psicologicamente, que isso também é importante, e eu vou na mesma. Porquê? Porque eu disse, não importa, eu não estou a 100%, mas não importa. Isso de eu voltar a 100% para eu ir treinar, isso não existe. Isso é uma coisa que simplesmente não existe.
A gente tem que ir e pronto. Eu tenho um compromisso. Eu estou compromissado comigo mesmo. O meu maior adversário é o meu espelho. Não é a pessoa que eu vou encontrar no tatame. Então eu vou compromissado comigo mesmo. Eu sigo, eu faço. O meu objetivo da semana, eu treino toda a semana, 2 vezes judô, 3 vezes jiu-jitsu. É o meu objetivo semanal, tipo, é o mini objetivo da semana que vai me dar o objetivo do mês, que vai dar por consequência o objetivo do ano. Daqui a um ano não digo que as pessoas no início vão conseguir treinar 5 vezes por semana, claro que não, mas comecem por uma, passem para 2, façam como eu fiz. Eu comecei por treinar 2 vezes por semana kickboxing, depois comecei por treinar kickboxing e jiu-jitsu. Passei a treinar as 5 vezes por semana, mas às vezes eu não ia uma ao jiu-jitsu ou não ia ao kickboxing, acabava de treinar pelo menos 3, e depois eu substituí o kickboxing, tive quase 1 ano e meio a fazer kickboxing e fui para o judô, porque achei que era mais interessante para mim dedicar-me só ao grappling, eu gostava mais, e comprometi-me a fazer as 2 vezes e 3 vezes jiu-jitsu. Consigo fazer as 5 vezes por semana sempre. Não consigo. Às vezes não consigo ir a uma das aulas, ou não consigo ir uma vez ao judô, ou ir ao jiu-jitsu uma vez, mas eu vou toda a semana. Esse é o mais importante. Então comprometam-se com vocês mesmos, analisem se as pessoas acham que se a ficha ainda não caiu, vão ao médico, vão fazer umas análises e a ficha vai cair. A ficha vai cair. A ficha vai cair. Mas a saúde é tudo. Viver com saúde está provado cientificamente que viver com saúde e com exercício físico acima de tudo prolonga a nossa vida. Não tem como não prolongar. Está provado cientificamente mesmo. As pessoas sedentárias duram menos tempo do que as pessoas que fazem exercício físico. E o jiu-jitsu tem a vantagem que nós podemos fazer até velhinhos. Então o mestre Gracie, né, o grão-mestre, não é? Hélio Gracie, o Hélio, fez até aos 90 e tal anos. Sim. Né? Então está mais que provado. Tipo, se ele conseguiu, nós também conseguimos. Verdade. Então não tem como. Pronto, é claro que eu puxo a brasa para jiu-jitsu. Sabia. Mas quem não quer começar por fazer ginásio, faça ginásio. Mas depois eu digo o jiu-jitsu porque qual é que é a vantagem? Outras coisas. É os objetivos. É que aquilo a gente podemos começar a formular objetivos para além da atividade física. Agora quer ganhar faixa azul. Isso. Agora quer roxa. Agora quer marrom. Agora quer preta. Aprendizado de resiliência, de ego, de caráter, de muita coisa. Então a vantagem quando é de fazer uma arte marcial é que nós conseguimos colocar objetivos de pequena. Em primeiro lugar, que nós conseguimos rapidamente lá chegar, aqueles mais pequenos, aqueles de pequeno prazo, médio prazo, não é? Que médio prazo eu já digo, tipo, ter uma saúde que esteja impecável, em que as minhas análises estejam ótimas, em que eu estou pleno de saúde, em que eu consigo, vou dizer uma coisa muito simples, eu tenho o meu enteado com 8 anos, e eu, para acompanhar ele nas corridas dele e tudo, eu tenho que estar fisicamente, eu tenho que estar minimamente bem. Entendi. Quantos pais querem brincar com os filhos e tudo e não conseguem porque estão acima do peso, não é? Então que seja uma wake-up call, tipo, não, tenho que fazer qualquer coisa, porque isto aqui é importante, eu acompanhar o crescimento do meu filho, não é? Então, por exemplo, isso aí penso que seja extremamente importante, as pessoas começarem os objetivos de médio prazo e de longo prazo é a nossa faixa preta, né? É ter a nossa academia, essas coisas, os sonhos, não é? Os sonhos, né? Mas existe sempre, tipo, conseguimos sempre mensurar os objetivos, colocarmos aqueles de pequeno prazo. Eu, por exemplo, eu defini no ano passado, para este ano, eu disse, quando eu chegar a meio do ano, eu quero ter a faixa azul e quero ter a laranja no judô. No judô. Sim, que é diferente. Eu estava na branca ainda. Eu disse, pelo menos, pronto, eu quero ter a amarela ou a laranja, se eu conseguir. E eu até costumo pendurar as minhas faixas no varão do cortinado. Estavam lá as 2 brancas e estou farto de ver faixa branca. Estou farto. Eu quero pôr cor aqui nestas faixas. E eu consegui, com todos os dias, fazendo, aparecendo, persistindo, resiliência. Não me apetecia, eu fui na mesma e eu consegui chegar lá. Se eu conseguir chegar lá, qualquer pessoa chega lá. Consegue chegar lá também. Se eu também cheguei na faixa preta, você consegue, qualquer um consegue. Eu não sou melhor do que ninguém. É mais ou menos assim que a gente pensa. Consegue chegar lá.
Advogado criminal, o cara tá sempre lá. Se você não se mexer, ele vai lá te prender. E eu sou faixa preta. Se você não se mexer também, não sair do sofá, eu vou te dar um mata-leão. Tá? Nada. Então estamos combinados. Vamos se mexer, galera. André, obrigado pela sua participação mais uma vez, tá? Obrigado. Já que a gente pratica jiu-jitsu, vamos virar pra câmera e fazer um osso? Osso.